Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e no vídeo de hoje eu trago então as operações que foram feitas hoje na minha conta real. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Então olha só, eu vou comentar hoje sobre as operações aqui, mas eu queria deixar alguns avisos também, né, quando a gente for vendo aqui. Quando você vê, sempre que você vê essa setinha aqui, significa o meu setup aparecendo no gráfico, beleza? Então eu vou revisar aqui o dia anterior desse ativo, que é a CIR3, ela está em 10 minutos. O meu setup nesse dia, ele teria me dado uma compra no rompimento dessa máxima, ele teria me dado uma venda no rompimento dessa mínima, ele teria me dado uma venda no rompimento dessa mínima, ele teria dado uma venda no rompimento dessa mínima. Além disso, a gente teria aqui embaixo também mais uma venda no rompimento dessa mínima aqui, e aí devolveria um pouco do lucro. Mas isso aqui não é tudo lucro, tá? Então a gente teria essa operação aqui dando lucro, que a gente entraria aqui e sairia aqui em cima. Depois a nossa próxima venda é nesse candle e ela daria prejuízo, ela estoparia aqui em 14,73. Depois a gente teria um lucro aqui embaixo, e aí não entraria nessa operação porque nós estaríamos nessa. E depois a gente teria uma venda aqui que daria um stop também aqui em cima, beleza? Então sempre que vocês verem essa setinha aí verde ou vermelha, significa que o meu setup apareceu ali. Esse ativo eu já fiz o backtest dele, eu vi que ele funciona bem com a minha estratégia e o dia começou. Opa, dei spoiler. O dia começou e eu vi isso aqui acontecer. Eu falei, cara, isso aqui é um setup de venda, eu preciso vender o rompimento dessa mínima, botei a minha ordem ali. Ele desceu, me estopou, subiu. Ele desceu, pegou minha ordem, subiu e estopou. Então eu tomei o primeiro prejuízo do dia. Aí ele sobe, eu falei, beleza, se eu tiver um candle de venda aí eu posso vender. Aí ele me dá esse candle de venda aqui. Esse candle de venda ele é monstruoso, ele vai muito além do meu gerenciamento. Pera aí que eu não quero dar spoiler, pera aí. Ele vai muito além do meu gerenciamento, porque o meu gerenciamento ele permite no máximo R$20 de risco por operação. E aí ele vai, né, ele é um candle gigante de R$50 de risco. E aí eu não poderia vender ele, apesar de ser um setup de venda. E ele faz esse candlezinho aqui, desce e puff, explode para cima. Até aqui eu não tenho nada para fazer. E aí ele me dá esse candle aqui, que é o meu candle número 11. E ele me dá uma compra então no rompimento desse candle com alvo 2 vezes o risco para cima, que seria isso aqui. E aí, hoje, eu comprei. Quando eu comprei no candle seguinte, ele já me estopou. O mesmo candle que deu a entrada me estopou aqui, o mesmo candle que me deu a entrada me estopou aqui. Beleza, ok, 2 losses. Vamos esperar, isso aqui é um setup de compra, eu tenho que comprar o rompimento dessa máxima. Eu compro e no candle seguinte, o mesmo candle que pega a minha ordem, ele me dá o stop. Nesse momento você deve imaginar, eu já estou deveras emputecido. E aí eu fico aguardando, né, um novo sinal. E aí ele cai, eu penso, beleza, caiu, agora eu tenho meu setup de venda. Aliás, eu posso esperar aparecer meu setup de venda. Ele me dá esse candle. E aí ele faz isso aqui. E nessa hora eu desço para almoçar. Sim, eu desci para almoçar. Ele fez esse candle e esse candle é meu setup de venda. E esse setup de venda ele tem como alvo 2 vezes meu risco para baixo também. Ele não ativa e eu penso, bom, show de bola. Quando eu voltei e vi. E aí ele faz esse candle aqui e eu penso, cara, esse candle é o meu setup. E aí eu preciso vender o rompimento dessa mínima. Faço isso aqui, e aí ele rompeu a máxima, eu não poderia ter comprado, mas ele não ativou, então agora a minha ordem de venda que estaria aqui está aqui embaixo, e eu fico esperando ele romper essa mínima, lembrando que nesse momento eu não estava na frente do computador, eu estava almoçando, e aí seria o alvo 2 vezes para cima, e ele faz isso aqui,
E agora o meu setup é de compra. Ele pega a minha venda e me dá um setup de compra. Só que eu já entrei. Então o meu stop tem que ficar obrigatoriamente ali em cima. E eu só posso sair se eu estopar. E aí ele faz isso aqui. Desce. Desce. Puf! Pegaria o meu alvo e nessa operação aqui eu teria um lucro. Mas eu não estava na frente do PC. Quando eu vi, eu não poderia ter entrado. Quando eu cheguei no computador, estava formando mais ou menos esse candle aqui, só que eu estava olhando outra operação. E aí eu não fiz isso aqui. Quando eu vi, já estava se formando isso aqui, ou alguma coisa assim. E aí eu não vi. Não lembro agora, mas tudo bem. E aí, beleza, ele pegaria o meu alvo. E aí ele sobe e faz esse candle. Quando ele faz esse candle, eu falo, cara, essa é a minha operação, esse é o meu setup. Eu preciso vender o rompimento dessa mínima. Sim, se você está vendo esse gráfico e você afastou, isso aí é um fundo duplo. E, bom, eu operei na compra aqui todas as vezes, meu setup está me dando venda, eu tenho que vender. Então, apareceu aquilo ali, eu vendi. Bum! Lindo! O mesmo candle que pega a ordem, ele vai lá, desce e reduz bastante o meu prejuízo ali. E aí, ele faz isso aqui e isso aqui. E isso é meu setup de venda de novo, então eu sou obrigado a vender o rompimento dessa mínima da mesma forma como eu vendi o rompimento dessa. E aí ele faz isso e fica muito bonito, eu fico alegre, feliz, contente, saltitante. E o candle seguinte ele faz isso, faz esse doji, eu penso, bom, agora se ele romper a mínima, eu vou lá e coloco mais um dinheiro no bolso. E aí ele rompe a máxima, me estopa, e eu encerro todas as minhas operações de CIR no dia, com esse resultado aqui. Foram R$62 de prejuízo. Tudo bem, eu fiquei chateado de não ter feito essa venda aqui, porque eu não estava na frente do computador. Mas eu não me arrependo de nenhuma dessas operações, nenhuma delas, porque eu executei todas elas exatamente como eu testei. Então esse simplesmente foi um dia ruim para esse setup, nesse ativo ele seria um dia no prejuízo. Só que eu quero mostrar para vocês a diferença que teria feito se eu tivesse obedecido todos os setups exatamente. E eu fiz o backtest aqui, por isso tem as setinhas. E o meu resultado em CIR hoje teria sido menos 18 e não menos 62. E se você vê que 62 menos 18 é igual a 42, você vai pensar assim, caraca Maurício, tu perdeu R$42 de bobeira porque não executou o seu setup todas as vezes que ele apareceu. Sim, exatamente. Daqui a pouco eu volto a comentar um pouco sobre isso. Vamos ver as outras operações. Hoje eu fiz muita operação, eu não devia ter feito tanta operação, mas eu fiz e eu vou explicar para vocês o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado durante esse período. Eu fiz as minhas operações em Klabin hoje. Vocês já estão vendo aqui o resultado foi R$37 de lucro em Klabin. Eu vou voltar ela aqui para você ver o que eu estava olhando. O dia abriu com esse candle, eu falei, cara, esse candle aqui, ele, na verdade ele não é um setup de venda, desculpa, deixa eu tirar isso aqui. Ele é um setup de compra, se ele romper a máxima daria uma compra, só que ele é muito além do meu gerenciamento de risco também, então eu não entrei. E aí ele fez isso aqui, rompeu para baixo, e aí eu falei, bom, esse aqui é o meu setup de venda, eu tenho que vender o rompimento dessa mínima com stop nessa máxima. E aí, deixa eu ver aqui. Eu botei a minha ordem aqui, meu stop ali em cima, e fiz isso aqui, ó. 2 vezes o meu risco. Beleza? Aliás, 2 vezes o risco não, desculpa, 2 vezes a amplitude do candle. E com isso, ele desce, bate no meu alvo, saio da operação, muito bonito, também alegre, feliz e saltitante. E aí ele faz isso aqui, sobe e eu falo, cara, esse aqui é meu setup de venda de novo, eu tenho que vender. Então eu venho aqui, ponho a minha ordem, 16,35, stop em 16,62. Aí ele rompe. Aliás, mentira, desculpa. Eu não vendi por causa do meu gerenciamento de risco. Foi mal. Só que ele faz esse setup aqui. E aí quando ele faz esse setup aqui, o alvo dessa operação era lá embaixo. E aí eu fiz o seguinte, bom, vamos ver aqui. O alvo dessa operação é lá embaixo, tá dentro do meu gerenciamento de risco, eu preciso vender. E aí, beleza, eu deixo ali, agora sim eu coloco a minha ordem aqui embaixo, executa, ele pega a minha ordem, e hoje foi um dia bem complicado, né, como você pode ver, era candle rompendo mínima e máxima direto, e aí ele me estopou, aí ele faz esse doji, eu falo, cara, essa é a minha operação do doji, e se eu fizer essa operação, eu vou vender aqui com o meu stop aqui embaixo, e agora, se ele romper essa mínima,
o meu alvo não é mais 2 vezes o risco, que nesse caso é 2 vezes o risco. Nesse caso aqui, se ele perde a mínima do doji, a minha saída estava aqui embaixo, eu estaria vendido aqui, e o meu risco retorno não seria mais de 2:1, seria de 4:1, essa operação seria linda. Só que eu vendo ele me estopa logo de cara, beleza, faz parte. E aí eu fico esperado, sentado bonitinho, olhando para o dia acontecer. E aí isso aqui é um setup de venda. Só que ele é muito além do meu gerenciamento de risco, eu não podia vender. E aí ele rompe. E isso aqui faria parte do meu setup de venda também. Se você já viu os vídeos, isso aqui é 1, 2, 3 de venda. Mas não é o setup que eu executo. E aí eu vi isso aqui. Quando ele rompeu, se você assiste os vídeos do André Machado, você já ouviu ele falar do gift, né? E isso aqui eu considerei que é o Pablito, que ele chama. Que eu vi isso aqui, eu vi essa entrada, e quando eu vi esse candle subir, depois de acionar a entrada, subir, eu não tinha vendido ainda, eu falei, cara, se perder essa mínima eu vou vender aqui, vou botar o meu stop aqui em cima, e o meu alvo para essa operação é a amplitude do candle para baixo, né? Não tem mais dúvida, toda operação que eu faço é 2 vezes a amplitude do candle, 2 vezes a amplitude do candle. Então eu vendi aqui, ele fez isso aqui, é um inside bar, falei beleza, meu stop está aqui em cima ainda, tá bom. Ele me faz isso aqui, que é um outro inside bar, e esse inside bar também é um setup de venda. E ele faz isso aqui, ele rompe, vai a meu favor, e eu penso, beleza. E aí ele vem descendo, desce, e aí você deve estar se perguntando, Maurício, por que você saiu aqui? Eu saí aqui porque quando eu vi essa operação, eu já estava no prejuízo do dia. E eu não devia ter entrado nessa operação, então eu precisei corrigir o meu erro, mas eu entrei antecipado. E a partir daqui, o meu alvo era a amplitude desse candle 2 vezes para baixo, tá vendo? E aí eu deixei esse alvo aqui embaixo, e quando ele rompeu esse candle eu falei, bom, se isso aqui descer numa barra reta, gigante, aí sim, o meu alvo vai ser esse daqui, aqui embaixo. Só que ele chegou aqui, pegou aquele nível ali, a minha ordem estava aqui embaixo, ele pegou aquele nível, sambou, eu encerrei no dedo, porque era o meu alvo, beleza? A gente não pode encerrar no dedo, nesse caso eu abri exceção, porque essa foi uma entrada diferente, que eu não devia ter feito, o nome disso é dinheiro maldito. Então você ganha o dinheiro fazendo merda. Não faça isso, porque você vai acabar se acostumando a fazer isso e você vai perder dinheiro, beleza? E aí, beleza, eu saí dessa operação aqui, e aí ele vem, me faz isso aqui, eu falo, cara, isso aqui é até um setup de venda, isso é um setup de venda, deveria vender isso aqui, mas eu já não estava mais olhando esse ativo, eu estava lá perdendo dinheiro na CIR, como você deve imaginar. E aí ele fez isso, e tem um amigo meu que é o Ivan, eu tô ajudando ele, né? Eu ensinei ele a minha estratégia para poder operar no mercado, e ele fez essa venda aqui. Então quando apareceu esse candle, ele foi lá e fez essa operação, fez isso aqui. E ele saiu aqui no alvo bonitinho, ele viu o preço voltar contra ele, ficar aqui, e não mexeu, o que foi muito bom. Então ele acabou sendo recompensado por ter seguido o sistema. E aí ele saiu aqui embaixo, isso foi bem legal de ver, porque ele começou a operar comigo nesse sistema tem um pouco mais de uma semana, e ele nunca tinha feito nada no mercado, ele nunca tinha feito operações, principalmente na conta real, ele não sabia nada. Eu ensinei o sistema, mostrei o que eu faço, eu operei junto com ele, e hoje ele já consegue olhar para ele e falar, Maurício, tá tendo uma entrada não sei aonde. E aí eu vou lá, olho meu gráfico e tá tendo a entrada de fato, o setup perfeito. Então é bem legal disso. E aqui a gente teve entradas em GGBR4 também, esse aqui eu não vou fazer muito suspense não. Ele fez essa barra aqui, né? Ele fez a barra 3, é um setup de venda pra mim. Isso aqui é tipo um inside bar. E aí eu vendi o rompimento dessa mínima. E aí ele subiu, me estopou, esse ativo maldito, eu odeio GGBR, cara. Eu tenho que parar de operar isso aqui. Aí, beleza. Ele fez esse doji aqui, esse doji ele caracterizava uma venda, eu deveria ter vendido aqui com o stop aqui em cima e o alvo 2 vezes a amplitude desse doji. Cara, eu amo doji, mas eu não fiz isso porque eu já tava puto com essa porra desse ativo, eu não queria mais operar ele, eu falei não, se ele não me der no mínimo 2 candles de retração, eu não vendo, eu vou ficar aqui bonitinho. E aí ele fez o meu candle número 13 aqui, eu pensei, ui, é agora. Então eu vim aqui, botei a minha ordem,
E aí você vai ver aqui uma parada, e aí eu vou comentar sobre isso que eu falei com o Ivan na hora. Ele não sabia que eu tinha feito essa operação, ele estava ali querendo uma operação diferente. E aí eu fiquei olhando isso aqui, e quando ele veio aqui, subiu e fez esse candle branco, eu falei, cara, esse é meu setup de novo, a minha ordem de venda está aqui embaixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, vou projetar daqui para baixo, desci meu alvo aqui para baixo, e quando ele rompeu a mínima, eu desci o meu stop que estava aqui em cima, aqui para baixo, e agora eu já não perderia dinheiro de jeito nenhum. E aí o Ivan começou a comentar o seguinte, cara, essa porra, eu já perdi dinheiro aqui, tem o setup de compra aqui, porque tem o setup de compra, e pô, o estocástico virou para cima, no 60 tá virado para cima, tá sobrevendido, ele fez o candle ali, agora isso aí tá virando um candle de reversão, ele já tá rompendo a máxima. Eu comecei a escutar aquilo e eu falei, caralho, ele tá certo, eu tô fazendo merda, eu já deveria ter saído. Fazer o seguinte, eu vou fechar isso aqui no dedo e espero. E aí eu fechei no dedo, por isso eu falei, não se deve fechar a operação no dedo. Se eu tivesse seguido o meu plano, o resultado de GGBR hoje foi menos R$2, eu teria saído com mais R$18 dessa operação. Então, independente de qualquer pessoa fale, siga o seu plano. Eu já vi muitas vezes eu entrando na sala e o professor falando que ali seria uma boa venda e tal, ou uma boa compra, ou quando eu comecei o analista comprando e eu vendido, e aí ele tomou o stop e eu teria o gain e eu saí no prejuízo que eu estava seguindo. Então você desenhou a sua operação, está no seu setup, entra, stop, alvo. Se você fizer um ajuste, esse ajuste tem que ser um stop menor ou um alvo maior, nada além disso, e de preferência não faça ajuste, sai no alvo, para você viver as estatísticas daquele sistema. Tá? Então essas aqui foram as operações de GGBR. Você deve estar vendo aqui, né, que eu deixei marcado essa entrada aqui, que o Ivan fez essa entrada aqui no fim do dia. E aí ela desenhou, ela veio aqui, só que GGBR não tinha liquidez hoje, e aí não executou a ordem dele. No candle seguinte, ele veio, subiu, foi ali, não executou a ordem dele. E aí foi lá em cima e estopou. Então isso acontece, se a gente está operando um ativo que ele não está com muita liquidez no dia, isso realmente acontece, é chato, é muito chato. Porque a gente espera que ele vai vir aqui, vai dar pelo menos um candle pequeno para a gente descer o stop e estrangular, né? Mas ele não, mas o ativo nem deu essa chance, ele já voltou rompendo máxima direto, e aí ele fez certo, ele tinha que esperar alvo ou stop, e foi executado perfeito. Eu tive uma outra operação hoje em BR Foods. Cara, Brasil Foods foi lindo hoje, lindo. Se eu tivesse executado meu setup o dia inteiro, eu tinha enchido a burra de dinheiro. Porque isso aqui era o meu setup de compra. Esse candlezinho branco aqui era o meu setup de compra. Ele não é a operação do doji, o doji é só se fechar no meio. E aí essa operação, ela seria 2 vezes o risco. Vai, bate no alvo, volta, vem aqui para baixo, me dá uma venda. Essa venda seria 2 vezes o risco, bateria aqui, depois de bater no alvo ele volta, o Ivan fez essa operação e saiu no alvo, ele volta, me dá essa operação e eu não estava vendo o ativo no momento, era operação de doji, era para vender aqui, era para botar o alvo 2 vezes a amplitude do candle e bater lá embaixo com 4,5% de risco, 4%, 4/1 de risco. Eu não vi essa operação. E aí depois ele faz isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é um candle pequeno, tá vendo? Aqui obedecia meu gerenciamento de risco. Isso aqui é um candle pequeno, obedece meu gerenciamento, e aí eu fiz o que eu deveria ter feito durante todo o dia, seguido meu sistema, mas eu não fiz o backtest de Brasil Foods, e por isso eu não entrei o dia inteiro. E aí ele executou aqui a minha ordem, bonito, ele pulou ela, voltou e pegou ela 1 centavo acima. E aí ele desce, sai aqui, eu saio bonito no meu alvo, ele volta, sobe. Isso aqui era uma outra entrada que eu não executei e teria dado o alvo dessa entrada também. Beleza? Bateu lá bonitinho e acabou e saiu, e esse aí seria o dia. Então, em Brasil Foods eu saí com resultado de R$31. Aí eu vou mostrar para vocês então como que foi o meu resultado do dia.
tá aqui em relatório de performance. Não foi legal, mas eu saí com R$4 de lucro hoje, né? Eu cheguei a perder R$125 no dia, com ganho de 129. Eu vou comentar então os erros e acertos, mas vamos lá. De certa forma, esse aqui foi o meu gráfico de operações. Eu tomei o stop pequeno da GGBR, o lucro grande da Klabin, uma série de stops da CIR3, mais um stop da GGBR, de alguma delas, foi stop da Klabin aqui no meio. E aí nesse momento aqui eu já estava com 90 e poucos reais de prejuízo, caindo para 100 e pouco. E aí eu comecei a atingir meus alvos, fiquei no positivo. Essa aqui foi a operação de CIR3, né, que foi essa daqui, a operação do Candle 30. E aí eu vi isso aqui e falei, cara, eu tenho que executar o setup. E aí eu executei, eu não fiquei chateado com essa operação, eu fiquei meio puto porque eu perdi dinheiro, mas eu executei o setup exatamente como eu deveria ter executado, né? Eu mostrei pra vocês ali qual seria o resultado do dia, hoje seria loss de qualquer jeito, só que teria sido um loss menor. Então, cadê meu relatório de performance? Espera aí. Aqui, deixa eu abrir de novo, ferramenta, rateamento, relatório de performance. Então aconteceu isso, né? Foi chato porque eu cheguei a ficar positivo no dia, eu ia fechar o dia com 18 reais de lucro, mas não foi o que aconteceu. E aí, de novo, eu vou ser chato sobre gerenciamento de risco. Todo vídeo que eu vou falar isso, vocês podem ficar com raiva de mim. Mas o gerenciamento de risco mostra que eu acertei 41% das minhas operações. Eu tomei muito stop. E eu ainda saí no lucro, porque eu ganho 2 vezes mais do que eu arrisco todas as vezes, 100% das vezes. Meu risco nunca é 1 para 1. Ele é sempre 2 para 1, 4 para 1, que é a operação do 2G. É 2 para 1 ou 4 para 1. Beleza? Então eu acho que é isso, né? E aí, qual foi o meu erro de hoje? Como a minha conta é muito pequena, né? A minha conta para day trade ela tem cerca de 800 e alguns reais, 860 agora, depende aí da variação do dia. Eu não deveria ter entrado em tantos ativos ao mesmo tempo. Eu entrei em CIR3, eu entrei em GGBR, eu entrei em Klabin, todas ao mesmo tempo. Isso já manda meu gerenciamento de risco para o espaço. Porque eu arrisquei 14 reais na GGBR, arrisquei 20 reais na Klabin e arrisquei 16 reais na CIR3 ao mesmo tempo. E aí eu não deveria fazer isso porque teoricamente o meu risco máximo por trade deveria ser 60 reais. Se eu tivesse mais dinheiro em conta eu poderia fazer isso sim, sem problemas. Mas eu fiz o backtest aqui, o backtest de todos eles, ele me dá um resultado em que normalmente eu saio no lucro ou no 0 a 0, raramente eu saio no prejuízo se eu executar todas as operações. Então eu acho que vocês concordam comigo que o meu erro de hoje não foi ter executado CIR3 onde eu executei, né? Porque peraí, tô na janela certa. O meu erro não foi ter executado a CIR3 onde eu executei, que aqui estava um dia horroroso que eu segui o setup exatamente. O problema foi não ter executado todos os sinais que eu tive. E aí eu tomei os stops e não tive os lucros. Tá? Então fica a dica aí, se você tem um sistema que tem 50% de acerto e retorno de 2 para 1, se você operar todos os sinais que aparecer, você vai sair lucrativo. O maior erro de um trader objetivo, como eu sou, eu não tenho subjetividade nenhuma, eu aperto o botão quando dá o setup e é isso aí que tem que fazer. O maior erro de um trader subjetivo é escolher a operação. Porque você vai tomar o stop, você vai querer escolher e aquela operação é do gain, porque sistemas que tem 2 para 1 de risco-retorno, eles tendem a ter 50% de acerto, tá? Então fica até uma dica para você que quer começar a operar aí com um pouco mais de bunda na parede. O que você pode fazer é, você traça o seu sistema de 50% de taxa de acerto e risco-retorno de 2 para 1, e você vai esperar aparecer o primeiro setup do dia, e você vai ficar olhando. Quando aquele setup der stop, você começa a operar. Significa que você provavelmente vai pegar uma operação a mais de lucro no dia.
Beleza? Dificilmente você vai ter 4, 5, 6 stops seguidos. Aconteceu aqui. O meu drawdown máximo em CIR 3 foi de R$101, tomando 6 stops seguidos. Mas eu também já tive operações de me dar 7 lucros consecutivos. E foi uma operação muito bonita. Beleza? Então, desenha seu setup, executa seu setup sem medo, sem estresse, opera um ativo. Eu estou começando a considerar fazer isso agora, tá? Foi um erro que eu cometi hoje que eu não deveria ter cometido, então eu vou passar o fim de semana estudando agora, feito louco, fazendo backtest, analisando tudo, e eu espero que essas operações, que os meus acertos tenham servido para te ajudar, e principalmente que os meus erros tenham servido para te ajudar e evitar que você cometa os mesmos erros que eu. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. Ative as notificações se você quiser saber quando eu lançar um novo vídeo. E eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!